para 15,75%. MDM aprecia e delibera candidaturas internas para as eleições autárquicas. ONU pede fim das políticas antimigratórias nos Estados Unidos da América. Muito boa noite, bem-vindos à Hora do Jornal. Vamos já atualizar e desenvolver estas e outras notícias já a seguir no Jornal da Noite. A empresa Aeroportos de Moçambique alcançou em 2017 um volume de negócios de mais de 2,8 bilhões de meticais, o que representa um crescimento de 2%. A empresa conseguiu ainda ter um lucro contabilístico de mais de 2 bilhões de meticais em 2017. Iniciou nesta segunda-feira em Maputo a reunião de balanço das atividades de 2017 da empresa Aeroportos de Moçambique. O presidente do Conselho de Administração, Emanuel Chaves, revelou que a empresa enfrentou dificuldades no passado devido à desaceleração da economia, que afetou a procura por transporte aéreo. Os nossos aeroportos registraram um decréscimo no movimento de passageiros em 6,3% face ao ano 2016. O movimento de aeronaves teve um decréscimo de 12,6% comparado com o ano anterior. Na componente de manuseamento de carga, houve um cumprimento do plano em 97,3% e um decréscimo em relação a 2016 em 4,7%. Apesar destes constrangimentos, a empresa alcançou resultados positivos em 2017. Tendo alcançado um volume de negócio de 2,8 bilhões de meticais, representando um crescimento de 2 pontos percentuais em relação ao ano anterior e um lucro líquido contabilístico de mais de 2 bilhões de meticais. O governo desafiou a empresa a ter um controlo rigoroso das despesas a todos os níveis. Melhoria da qualidade de serviços a todos os níveis, contribuindo para que Moçambique seja um destino turístico de excelência. Melhoria da gestão de recursos materiais e financeiros, privilegiando a transparência e a racionalidade. Ainda em 2017, a empresa adjudicou obras para a construção de um hotel e centro comercial no Aeroporto Internacional de Maputo, construção de um centro comercial no Aeroporto de Chimoio e um centro comercial no Aeroporto Internacional de Nampula. Moçambique e China assinam um memorando de entendimento que visa o controle da madeira ilegal exportada para aquele país asiático. A parceria entre Moçambique e China prevê também a transferência de tecnologia para o processamento da madeira. O ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, assinou um memorando de entendimento com o setor da administração de florestas da China que visa combater a venda ilegal da madeira para este país. O memorando foi assinado no último sábado, na China, devendo os dois países partilhar dados sobre a madeira que é exportada de Moçambique. Vai permitir também termos informação das empresas, do processo de transporte, do processo de comercialização. Portanto, vamos ter informação de toda a cadeia de valor, de todos os recursos florestais, portanto, no caso específico a madeira, que entra na República Popular da China. Nos últimos 10 anos, Moçambique perdeu cerca de $1.000 milhões com a exploração ilegal da madeira. Com vista a reduzir os prejuízos, o país passará a controlar toda a madeira que é exportada para a China. Porque a República Popular da China também está interessada em estancar este comércio ilegal. Não é interesse da China receber madeira ilegal proveniente de Moçambique. Então, foram definidos mecanismos e a seguir também será concluído o plano de ação em que, assim que a madeira entre na República Popular da China, serão comunicadas às autoridades aqui locais para conferir a legalidade daquela madeira. Celso Correia reuniu-se também com o ministro do Ambiente da China, Zhu Shengxian. A parceria entre Moçambique e China prevê também a transferência de tecnologias para o processo da madeira. Olhamos agora para um dos destaques do Jornal da Noite. O Banco de Moçambique baixou a taxa de juro de referência em 75 pontos base, fixando em 15,75%. O Banco Central reconhece que a banca comercial não está a reduzir as taxas de juro
a mesma velocidade, mas pede paciência aos clientes. O Banco Central chamou esta segunda-feira a imprensa para comunicar as principais decisões tomadas durante a reunião do Comitê de Política Monetária, a começar pelas taxas de juros de referência. O Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique deliberou reduzir a taxa de juros da política monetária, a taxa mínima, em 75 pontos base para 15,75%. Com esta medida, certamente, as taxas de juros de política, em termos de pontos percentuais, caíram, estão além, em termos de caída, dos 600 pontos bases do aumento que tivemos em outubro de 2016. Então, isto é uma continuação da trajetória das taxas decrescentes, menores taxas, de reunião para reunião, que começou em abril de 2017. Adicionalmente, como sempre, avaliamos também as outras taxas e decidimos manter a taxa de juros da facilidade permanente de cedência de liquidez, a FPC, em 18% e reduzir a taxa de juros da facilidade permanente de depósitos em 50 pontos base para 12% e manter os coeficientes de reserva obrigatório tanto em passivos em moeda nacional e em moeda estrangeira em 14% e 22% respectivamente. Entretanto, a queda das taxas de referência não é acompanhada ao mesmo ritmo pela banca comercial. Neste momento, a taxa média de juro aplicada pelos bancos comerciais é de 28,78%. Na conjuntura atual, as taxas continuam elevadas, até digo relativamente elevadas, são necessárias para podermos ter o tipo de estabilidade, equilíbrios macroeconômicos que nós necessitamos. A nossa esperança é que elas continuam a cair. Isso é boas notícias, elas caem, algumas caíram bem, como a Prime Rate, na realidade ela vem caindo, mas a Prime Rate caiu mais que as taxas sobre o crédito ao retalho. Então, há boas notícias. O que está a dizer é que bem, gostaria de ter mais boas notícias, no fundo. Aí é preciso ter paciência. Paciência, porque os resultados de medidas levam seu tempo a dar resultados. Mas o sinal é bom, a direção é correta, a intensidade podia ser melhor. Não é uma coisa fácil. Não é fácil por quê? Porque não depende só do Banco de Moçambique. Depende de outros fatores fora do nosso controle, de todo um exercício de reforma, de todo um comportamento das finanças públicas, consolidação fiscal e outras coisas. Tudo isso tem impacto sobre o crowding out. Como consequência, o crédito ao setor privado continua estagnado e o endividamento público aumentou e hoje representa 12% do produto interno bruto. É bom realçar que esta dívida interna não inclui tudo que é dívida interna. Há certas componentes da dívida interna que não estão lá, que têm a ter contratos de certos bens, contratos com os servidores e também atrasos de algumas dívidas. Então, esse só para estar ao corrente. Então, o número real é relativamente superior ao que verifica com os números, porque aqui só capta a dívida em função em termos de títulos, obrigações de BT e adiantamentos do banco. O Banco Central mantém sua projeção de inflação de 1 dígito até o final do ano. A inflação, na realidade, aumentou de 3,26%, que é um valor relativamente baixo, e isso toma em conta o ajustamento elevado que tivemos dos preços administrados, em particular combustíveis líquidos. Se notam aí, os combustíveis líquidos foram ajustados praticamente quase de 20%, 19, qualquer coisa. Mas, apesar disso, temos uma inflação que mostra que os outros produtos, em particular cereais, frutas e outros, tiveram um crescimento negativo. Então, é isso que quero dizer. E se nós excluímos esses
O comportamento dos preços administrados, o que nós vimos que a inflação subjacente está praticamente ao redor de 1%, em vez de 3,6%. Como riscos, o Banco de Moçambique aponta para a insustentabilidade da dívida pública, evolução dos preços administrados e o ciclo eleitoral. Ainda hoje, o Banco de Moçambique afirmou que decidiu demitir a comissão liquidatária do nosso banco devido aos custos ligados ao processo. O governador do Banco Central explica que é preferível poupar o dinheiro para reembolsar aos depositantes e credores do extinto banco. Temos de ser francos, vou ser aberto sobre isto. Estas coisas são complicadas porque têm custos. Quanto mais gente são empregados a trabalhar nestas coisas, maiores são os custos e menor é o dinheiro disponível para restituir as pessoas que são devidas. Não é brincadeira. Então, parte da decisão tem a ver também ponderar esses fatores, porque sempre existe o risco, a gente paga e paga e paga e depois não sobra nada. Pagou-se aos que trabalham, depois os que devem dinheiro, não sobrou. Então, tivemos que ponderar, foi certamente, na minha decisão, foi talvez um dos elementos que jogou mais. Até que ponto vamos continuar a estender e a que preço e o que é que sobra para restituir às pessoas, aos credores, aos depositantes. Em última instância, temos que proteger, é a nossa obrigação, o credor final, os depositantes, e para que isso aconteça temos que ter os recursos lá disponíveis. Menos gastamos com esse tipo de coisa. É o que está atrás, não vou entrar mais em detalhe, mas no fundo é o que está. O trabalho continua, é só isso que vou dizer. Há um repensamento de qual é a melhor maneira de lidar com este assunto. O trabalho está a continuar, entendo, será em função de uma comissão ou simplesmente de um liquidatário trabalhando com os funcionários do Banco de Moçambique para melhor trabalho. E outro fator, é importante que essas coisas fechem de um período relativamente curto. É importante. Eu encarei recentemente de uma liquidação que durou 15 anos. O que é isso? Não vou mencionar. Durou 15 anos, só fechou agora. Não é aceitável. Sobre as sanções aplicadas aos antigos gestores do Moza Banco, o governador do Banco de Moçambique diz que as medidas foram necessárias para evitar anarquia no mercado. Todos colaboraram e continuam a colaborar. Para mim é um assunto, nós aqui no Banco de Moçambique é um assunto passado. Caminhamos para frente e continuar. E há um interesse de todos, incluindo das pessoas sancionadas, de fortalecer o nosso sistema. É tudo isso, é parte da disciplina do mercado, é simplesmente isso. Não há economia de mercado sem sanções, isso é muito importante. Não existe isso. Uma economia de mercado sem sanções vira anarquia. Então, quando há desvios, o regulador faz o que tem que fazer e tomar as medidas necessárias para retificar esses desvios. E até para mandar uma mensagem para os que potencialmente pudessem se comportar de modos diferentes. O projeto de apoio à cadeia de valor do caju foi esta segunda-feira lançado pelo Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar e a Agência Francesa de Desenvolvimento, em Maputo. O objetivo é melhorar os níveis de produção, de processamento, bem como a competitividade deste produto no mercado. São 2 milhões de euros que durante 3 anos irão ser investidos nos distritos de Gilé e Pebane num projeto designado Acamose, no qual serão abrangidos mais de 2.000 produtores e cerca de 30 associações na província da Zambésia. Atualmente, o subsetor do caju no país emprega de forma permanente 14.000 pessoas, é fonte de renda de mais de 1.400.000 famílias. No ano passado foram produzidas 17.000 toneladas. O inspetor-geral do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar diz que muito em breve e com a ajuda do projeto ora lançado, poderão ser atingidas as 18.000 toneladas. Para o alcance desses objetivos estratégicos, impõe-se, entretanto, a voltar de investimentos no meio integrado de cajueiros, manejo integrado de cajueiros, na investigação, fomento de novos plantios e reforma no quadro legal e institucional do subsetor. Desafios para os quais o setor público sozinho
não pode assumi-los. O projeto é financiado pela Agência Francesa de Desenvolvimento, que, para além de apoio à produção sustentável, processamento e disponibilização de informações dos mercados, irá ajudar na elaboração de políticas para o subsetor. A diretora regional desta agência fez questão de recordar que a sua organização apoia Moçambique há muito tempo. Há mais de 35 anos, a AFD mantém uma presença continua em Moçambique, com um total de financiamentos de mais de 1 bilhão de euros. No ano passado, a comercialização do caju no país produziu uma renda bruta de 131 milhões de dólares. O Presidente da República iniciou hoje uma visita de trabalho à província da Zambésia. Durante 4 dias, Filipe Nyusi vai medir o pulsar em 4 distritos daquela província. A cidade de Climane foi a porta de entrada para a visita à província da Zambésia. Ao aeroporto de Climane afluíram centenas de populares, entre jovens e adultos, para saudar o chefe de Estado. Em breves palavras para a população local, Filipe Nyusi explicou os objetivos da visita. Para dizer que estamos aqui para ver, estamos a produzir, se temos a escola, se o produtor está a trabalhar convenientemente, se há saúde, estamos aqui para ver se a energia está a chegar, mas não só, há muitas outras atividades, incluindo o nosso projeto coletivo, que é o projeto de paz. Filipe Nyusi está ciente que nem tudo vai bem na segunda província mais populosa do país. Nós estaremos aqui 4 dias para poder, juntamente com a população da província de Zambésia, verificarmos aquilo que estamos a fazer. Nem tudo vai bem, nem tudo vai mal, mas para tal é preciso estar no terreno com as pessoas que fazem, com as pessoas que vivem os problemas. E estamos aqui por causa disso e esperamos que vocês nos contribuam para nos dar mais ideias. O chefe do Estado, Filipe Nyusi, escala a província da Zambésia para trabalho com a população. Aqui, Filipe Nyusi vai escalar distritos como Mulevala, Mulumbo, Milães e Namarroi. Vão ser dias de conversa com o povo, como também para medir o pulsar da governação nesta província. A Comissão Política do Movimento Democrático de Moçambique está reunida desde o fim da tarde desta segunda-feira com o objetivo principal de apreciar e deliberar as candidaturas internas para as eleições autárquicas de outubro próximo. A Comissão Política do MDM está reunida em segunda sessão ordinária na cidade da Beira desde o fim da tarde desta segunda-feira. Apreciar e deliberar as candidaturas internas rumo às eleições municipais agendadas para outubro próximo é o principal ponto de agenda desta reunião. Urge, de acordo com o mandato que o Secretariado teve e o Gabinete Central de Eleições, de trabalharem na base e identificarem dentro do processo de eleições internas no partido as figuras que serão as cabeças de listas. Portanto, a Comissão Política vai apreciar e naturalmente vai se pronunciar e terá a missão, de acordo com as recomendações trazidas das províncias, ir às bases e fazer o devido carimbo e a seguir o anúncio público, caso seja necessário. A reunião, que deverá terminar nesta terça-feira, o MDM deverá ainda deliberar sobre a estratégia eleitoral, reforçar o seu gabinete central de eleições, assim como apreciar e deliberar as atividades realizadas pelo novo secretariado, que tomou posse há cerca de 2 meses. A Frelimo inscreveu-se hoje na Comissão Nacional de Eleições para as eleições autárquicas de 10 de outubro. Mesmo assim, o partido ainda não anunciou cabeças de lista dos candidatos a edil. 2 dias depois do início das inscrições, o Partido Frelimo, através da sua delegada de candidatura, Verônica Macamo, inscreveu-se na Comissão Nacional de Eleições para as 5ª eleições autárquicas que terão lugar no dia 10 de outubro. Esta é a segunda inscrição depois do Partido da Justiça Democrática de Moçambique. Ainda não, porque o nosso processo é um processo complexo, ainda hoje está a ser lançado em todo o país. Algumas províncias hoje, outras províncias amanhã, o processo de seleção e de eleição interna dos candidatos.
Como os senhores sabem, nós não indicamos, não há nenhum órgão do partido, não há nenhum dirigente que indica os candidatos da Frelimo. Os candidatos da Frelimo são eleitos. E depois disso vai haver um processo de canalização da documentação. A posterior, portanto, haverá a votação e essa votação é que vai ditar quem são os nossos candidatos, quer a cabeça de lista, quer a membros, tanto no geral, das assembleias autárquicas. A delegada de candidatura revela que a Frelimo irá apresentar as cabeças de lista muito antes do prazo estabelecido. Vai terminar muito antes das datas indicadas pela CNE para apresentar as candidaturas. Nós vamos apresentar as candidaturas antes, bem antes de termos do uso do tempo. Verônica Macamo diz também que a expectativa é grande e que a vitória deverá ser certa em todas as autarquias. Nós avançamos convictos de que vamos ganhar. Todas as autarquias? A expectativa, o nosso desejo, a nossa ambição positiva, né? Mas a nossa ambição positiva é ganharmos sim. Já a Renamo prevê inscrever-se esta terça-feira. O processo de inscrição termina no dia 29 e a apresentação das candidaturas vai decorrer de 5 a 27 de julho. O partido Frelimo, ao nível da província de Sofala, garantiu hoje que irá cumprir na íntegra o prazo estipulado pela Comissão Nacional de Eleições para a entrega da lista dos seus candidatos às eleições autárquicas e que a maior aposta é ganhar nas 5 autarquias de Sofala. O chefe adjunto da Brigada Central do Partido Frelimo, afeto à província de Sofala, Air Jali, garantiu na cidade da Beira, onde chegou nesta segunda-feira, para liderar o processo de preparação interna das próximas eleições autárquicas, agendadas para outubro, que o seu partido entregará a relação nominal dos seus candidatos a candidatos à gestão dos municípios de Sofala, nomeadamente Beira, Dondo, Nhamatanda, Gorongosa e Marromeu, dentro dos prazos legais. Nós vamos assegurar o cumprimento escrupuloso do calendário que a Comissão Nacional de Eleições preparou. Este processo é precisamente a preparação deste trabalho interno. Há uns que cada partido tem a sua maneira de ser, não é? Há uns que já nomearam. Nós não nomeamos, nós discutimos internamente, vamos analisar, vamos definir agora quais são os critérios, quais são os passos, quais são os requisitos, quais são as exigências que vão ser observadas. Air Jali indicou ainda que a maior expectativa da Frelimo em Sofala nas próximas eleições autárquicas é rever a cidade da Beira, que desde 2003 está sob gestão de outros partidos. Sem dúvida nenhuma, queremos vencer, vamos queremos renovar nos municípios onde estamos a dirigir e queremos reconquistar os municípios que ainda estão nas nossas mãos. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa aposta. E estamos a preparar a nossa máquina para alcançarmos esses objetivos. Air Jali, que se faz acompanhar por vários quadros do seu partido a nível central, que juntar-se-ão a outros locais, indicou que a Brigada irá, por outro lado, acompanhar como é que a província de Sofala está a dar seguimento às orientações deixadas pela recente visita do Presidente da República a este ponto do país. Momento para uma curta pausa. No Jornal da Noite nós voltamos já a seguir com mais notícias. Até já, esperamos por si. É mesmo bom de verdade. É um carinho para dar, é um prazer embrulhado, é um toque de amor. Bonabon, para mim, para te dar a ti. Bonabon, no melhor chocolate, junta-se um suave creme de amendoim e biscoito crocante. Bonabon, recheado de prazer. Bonabon, tem tudo aqui para ti. Oceana, valor e qualidade. Push, estouro de sabor. Push, a pastilha crocante que por dentro tem sabor. Push, recheada de sabor. É só pôr na boca e curtir as sensações. É mesmo assim, deixa te levar por essa onda de sabor, já? Push, estouro de sabor. No app, agora é Push, a pastilha crocante com um recheio líquido cheio de sabor. Oceana, valor e qualidade. Lembras-te quando era preciso sair de casa para visitar outros sítios? O mundo mudou e tudo evoluiu. A voz transformou-se em texto e o texto em imagem. Vou curtir cada segundo. Estou sem gostar.
O dinheiro ganhou novas formas. Tudo isto já foi coisa do futuro, assim como os hologramas. Porque o futuro é principalmente sobre oportunidades. Vem com a Vodacom descobrir o amanhã. O futuro é tudo bom. Vamos? Chegou o momento das grandes decisões. As duas melhores equipas da atualidade em séniores femininos decidem o título. O desfile das estrelas da Seleção Nacional. Um duelo entre treinadores de gerações diferentes e com páginas douradas no basquetebol moçambicano. Uma final de grandes emoções e de um desfecho imperdível. Ferroviário Costa do Sol. Jogos e motivos a não perder aqui na STV Notícias. Patrocinado por Engen. STV Notícias, 4 anos, trazendo-lhe o melhor da informação. Tem acesso ao aplicativo STV Play através de telemóvel, tablet ou computador. No seu dispositivo móvel, aceda à sua App Store ou a Play Store, pesquise por STV Play e baixe a aplicação. Abra a aplicação e registre-se seguindo as instruções. Veja os vídeos mais recentes. No seu computador, aceda ao endereço play.stv.co.mc e registre-se seguindo as instruções. Se já estiver registado, introduza apenas os dados da sua conta. Funções da app. Através do menu, você pode ver os vídeos de entretenimento e informação e reviver os momentos marcantes dos shows. Guardar os seus vídeos favoritos. Enviar fotos, mensagens e vídeos para nós. STV Play. Mais próximo. Os dedinhos são ágeis. Os olhos estão fixos na tela. E não foi fácil iniciar a nossa entrevista, porque o menino queria responder às perguntas sem tirar os olhos do celular. Vou à escola às 7 e volto para casa às 15h30. E quando chegas em casa, qual é a primeira coisa que fazes? Eu chego, tomo banho e... Chama-se Naider e a sua relação com dispositivos tecnológicos já dura há alguns anos. E ele tinha curiosidade de mexer nos nossos telemóveis, nossos, digo, o meu, das pessoas mais próximas, do pai, dos avós, dos tios, e assim foi. Começou assim. Quando ele começou já a ter alguma noção de que isto é um telefone, serve para fazer algumas chamadas, não sei o que, ele tinha mais ou menos 3 anos. Mas foi agora, com 7 anos de idade, que os pais decidiram oferecer-lhe um telefone celular com acesso à internet. O WhatsApp está entre as aplicações favoritas. Play Store, WhatsApp, e-mail e mensagens. Naider faz parte da geração da era digital, que age como se tivessem nascido a saber manusear nos aparelhos tecnológicos. Uma pesquisa realizada com famílias de 10 países concluiu que as habilidades das crianças atualmente são bem diferentes de 20 anos atrás. O número de crianças que sabem mexer no computador é o dobro daquelas que nadam e maior que das crianças que sabem andar de bicicleta,
19% das crianças dominam aplicativos de smartphones, mas apenas 9% amarram os atacadores das sapatilhas sozinhas. Usar o celular para fazer chamada também é simples para a pequenada. Mas muitos poucos saberiam usar o celular para ligar para a linha de emergência 112. Desafiamos Naider a colocar atacadores na sua sapatilha. Mas a tarefa não correu muito bem. É mais difícil. E pôr atacadores na sapatilha. Porque é mais fácil. Baixar jogos. Por quê? Porque baixar jogos é só pedir mecas. E para colocar atacador na sapatilha, o que é preciso fazer? É preciso ter concentração. Uma concentração que Naider usa para continuar a ter um bom aproveitamento escolar. Já está na 3ª classe e a mãe garante que o seu interesse pelas tecnologias não atrapalha em nada o seu desempenho. Graças a Deus, é o melhor aluno da turma. Então, o telefone não tem criado interferências tanto sociais como assim, a nível escolar. Sim. E já ganhou. De novo. Para garantir que o celular não cria interferência, os pais do menino de 7 anos de idade estabeleceram um limite que é bem aceito por ele. De sábado de manhã a domingo de noite. Então, o resto dos dias fica sem telefone. Mexo o telefone aí das 7 na sexta-feira. E os outros dias da semana não mexe o telefone? Não. Por quê? Porque tenho direito de estudar. E a exposição excessiva aos aparelhos tecnológicos, de acordo com especialistas, pode provocar doenças graves, psicológicas e físicas. Depressão. Outra, também podemos encontrar sentimentos de impulsividade, dificuldades de controlar a raiva, a mesma criança, a obesidade, por ser uma criança que passa mais tempo sentada em frente a um computador, a um iPad, a um celular. Também podemos encontrar situações de tristeza profunda que não chega a ser ou não chega a atingir essa depressão, assim como a própria dificuldade de aprendizagem, que encontramos vários itens que têm dificuldade na concentração, dificuldade na atenção, percepção. Felizmente, segundo Julieta, seu filho não tem nenhuma dessas doenças e socializa-se muito bem. Não tem problemas de socialização. Ele, quando tem que brincar com os amigos, com os primos, ele brinca. Quando tem que fazer atividades da escola, ele faz. Então, creio que em nenhum momento criou esse tipo de constrangimento. Os pais e encarregados de educação, de acordo com a psicóloga, devem estabelecer regras para que as crianças não percam o interesse por outras atividades. Nós não queremos aqui uma criança que passe 1 hora em frente a um computador e fique tediada 45 minutos dentro da sala de aula a acompanhar uma aula de língua portuguesa. Queremos aqui uma criança que tenha essas capacidades para o uso do computador, do celular, mas que a mesma também tenha interesse por outras atividades. As escolas também têm um papel fundamental nesse processo. O Colégio Arco-Íris, na cidade de Maputo, encontramos um bom exemplo de aplicação de tecnologias ao serviço da educação. As primeiras coisas que eu aprendi a usar o computador foi como pesquisar, como manejar o mouse, como ir para algumas funções e como criar pastas. Uso o celular, uso o tablet, uso o iPad. Uso vários tipos de dispositivos tecnológicos. A minha mãe diz que eu não posso usar o Facebook, o Twitter. Tenho que ter cuidado com as amizades que eu faço no Instagram e principalmente com as pessoas que eu falo. Se há alguns anos o sonho das crianças era de ganhar bicicletas, bonecas ou bolas, hoje o objeto de desejo são os smartphones ou tablets, que além de servirem como celular, oferecem acesso à internet, jogos, aplicativos para troca instantânea de mensagem e outras funcionalidades. Estas ferramentas podem ser boas aliadas no processo de aprendizagem, mas é preciso que os pais encarregados de educação ensinem as crianças a fazer um bom uso da tecnologia. Hermenegildo Zibano, Cleide Marinella, STV. Seguimos com as notícias no Jornal da Noite. O Centro Aberto de Acolhimento Canimambo, na cidade de Maputo, ressente-se da falta de logística material e alimentar para manter as crianças na escola.
A instituição abriga mais de 400 crianças órfãs e desfavorecidas. As condições de ensino e aprendizagem já foram melhores neste centro aberto de acolhimento na cidade de Maputo. As mais de 400 crianças passavam a ter refeições diárias e hoje apenas uma. A diretora do centro explica que as coisas mudaram com a crise. São órfãos e vulneráveis, cuja maior parte dos seus encarregados de educação são mães solteiras, viúvas, gravidezes precoces e divorciadas. Então a Canimambo assegura essas crianças para não irem à rua. E o centro oferece um almoço. No passado tínhamos 3 refeições, mas com a crise só ficamos com uma única refeição para assegurar as crianças. Elas saem às 16. Mas o mês da criança não passou indiferente nesta escola, porque um grupo de jovens juntou-se voluntariamente para ajudar com produtos alimentares e material escolar, como forma de minimizar o problema. Para nós, a Associação Canimambo é uma das instituições que nós decidimos abraçar, trabalhar com elas, visto que é um centro aberto, tem muitas crianças vulneráveis que precisam de ajuda e este centro tem praticado o seu trabalho. E nesta ordem de responsabilidade social e no dia em que se avizinhava, que é o Dia da Criança Africana, decidimos abraçar e vir visitar essas crianças e com o pouco que temos poder acarinhá-las e trabalhar com este centro. É um projeto que já vinha desde muito, tínhamos traçado e tínhamos desenhado trabalhar com esta instituição. O centro abriga crianças órfãs e desfavorecidas, que frequentam de 1ª a 7ª classes e permanecem no centro de acolhimento das 6 a 16 horas. Casos de malária reduziram na ordem dos 16% durante o primeiro trimestre de 2018, quando comparado com o igual período de 2017. Para enfrentar a doença, a Direção da Saúde da cidade de Maputo está a capacitar 790 clínicos em matérias de manejo de casos de malária. Segundo resultados do último inquérito, a cidade de Maputo é a que registrou menos casos de malária em todo o país. Durante o primeiro trimestre do presente ano, a prevalência de malária na capital foi de 2,5%, o que representa uma redução de 16% comparativamente ao igual período do ano passado. Contudo, subiu de 16 para 25 o número de óbitos no mesmo período. Neste trimestre de 2018 tivemos 11.200 casos de malária, contra 12.790 de 2017. Contudo, estamos a verificar que o número de óbitos está a aumentar. Neste trimestre nós tivemos 25 contra 17 do trimestre de 2017. Para combater cada vez mais os casos de malária que têm causado mortes, a Direção de Saúde da cidade de Maputo iniciou esta segunda-feira uma capacitação a 790 clínicos em matérias de manejo a casos desta doença. Outra medida de combate adotada pela Direção de Saúde é a pulverização e distribuição de redes mosquiteiras em quase todos os distritos municipais. Nós já distribuímos em Canhaca e Catembe. Para além disso, também temos um pacote de prevenção para a mulher grávida, em que nós oferecemos sulfadoxina pirimetamina a todas as mulheres grávidas nas consultas pré-natais, que é para se prevenir a malária na gravidez. E também entregamos redes mosquiteiras a todas as mulheres grávidas que aparecem nas consultas pré-natais. Esta capacitação dos 790 clínicos tem duração de 10 dias. E lá fora do país, as Nações Unidas pedem o fim imediato das políticas antimigratórias que separam os menores dos seus pais migrantes nos Estados Unidos. Estima-se que em menos de 2 meses, 2.000 crianças foram mantidas nos centros de detenção, longe das suas famílias. As políticas antimigratórias definidas pelo presidente norte-americano Donald Trump começam a gerar preocupação ao nível nacional, bem como na comunidade internacional, por separar as crianças dos seus familiares que tentavam entrar no país ilegalmente. Cerca de 2.000 menores foram tiradas dos seus pais migrantes e mantidas em centros de detenção. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Zeid Ra'ad al-Hussein, pede o fim imediato destas medidas que ele considera um abuso contra crianças, consentido pelo governo norte-americano. Zeid acrescenta que é inadmissível que um Estado castigue crianças com a intenção de desencorajar a migração de pessoas adultas. A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, também discorda das medidas do seu marido e pede que tanto os republicanos como democratas encontrem uma saída urgente e ratifiquem a Convenção sobre os Direitos da Criança. Laura Bush, esposa de George Bush, também considerou a política de tolerância zero à migração ilegal, cruel
e moral. Na Nigéria, um duplo atentado cometido por presumíveis membros do grupo islamita Boko Haram fez pelo menos 30 mortos no estado de Borno, no nordeste daquele país. As vítimas mortais encontravam-se a festejar o fim do Ramadão. Os ataques ocorreram na noite de sábado para domingo na cidade de Damboa e tiveram como alvo pessoas que regressavam a casa depois de celebrar o fim do Ramadão. Após o duplo ataque, os presumíveis jihadistas do Boko Haram voltaram a atacar com granadas uma multidão que se reuniu naquele mesmo local, fazendo mais vítimas. 31 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas. Desde 2009, Boko Haram já matou mais de 30 mil pessoas e obrigou mais de 2 milhões a abandonar as suas casas. Borno é o estado mais atingido, com o objetivo de criar um califado islâmico no norte da Nigéria. Ivan Duque é o novo presidente da Colômbia, tendo vencido as eleições com 54% dos votos. O líder da direita diz que não vai governar com ódio, mas promete punir todos os rebeldes criminosos das Farc. As eleições presidenciais de domingo deram vitória ao candidato do partido de direita Centro Democrático, Ivan Duque, com 54% dos votos, contra 42% obtidos pelo Gustavo Petro, partido da esquerda. O novo presidente da Colômbia promete unir o país e acabar com todo o divisionismo. Ivan Duque também fez promessas de rever o acordo de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que deu fim ao conflito armado com mais de 50 anos. Duque garante punição a todos os rebeldes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia envolvidos em crimes, embora prometa que não vai governar com ódio. Gustavo Petro reconheceu a derrota e promete não atirar a toalha ao chão. Previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas já a seguir. Maputo poderá ser uma das cidades mais quentes do dia da manhã, par de Tete, máxima esperada de 31 graus Celsius, mínima de 15 graus. Para Xaixai, a previsão de 30 de máxima, 16 de mínima. Inhambane poderá ter um dia ensolarado e uma máxima de 28 graus Celsius, mínima de 18 graus. Para a cidade da Beira, a previsão de 28 de máxima, 17 de mínima. Igual temperatura máxima para Chimoio, 27, 14 de mínima. Quelimane poderá ter uma máxima de 29 graus Celsius, 17 de mínima, e Tete poderá ser a cidade mais quente do país, com uma máxima esperada de 32 graus, mínima de 19. Mais a norte, Lixinga poderá ter uma máxima de 22 graus, mínima de 13, sendo a cidade mais fresca do país, 28 de máxima para Nampula, 18 de mínima, e para Pemba, a previsão de 29 de máxima, 19 de mínima. Chegou o momento das grandes decisões. As duas melhores equipas da atualidade em séniores femininos decidem o título. O desfile das estrelas da Seleção Nacional. Um duelo entre treinadores de gerações diferentes e com páginas douradas no basquetebol moçambicano. Uma final de grandes emoções e de um desfecho imperdível. Ferroviário Costa do Sol. Jogos e motivos a não perder aqui na STV Notícias. Patrocinado por Engen. É uma doença crónica que não tem cura e não apresenta sintomas. A hipertensão arterial é um fator de risco para o surgimento das doenças do coração, cada vez mais prevalentes na África subsaariana em geral e em Moçambique em particular. O coração é responsável por bombear sangue para os diferentes órgãos do corpo através dos vasos sanguíneos, conhecidos por artérias. Durante o processo, o sangue bombeado pode exercer uma força contra a parede das artérias. Quando as artérias oferecem resistências para a passagem do sangue, surge a pressão alta, também conhecida como hipertensão arterial. Um mal silencioso, mas comum em idosos, mas também presente em jovens. Um deles é Hermenegildo Manguel. Descobri que era hipertenso, que há 2 anos e meio sentiu que alguma coisa não ia bem com a sua saúde. Um belo dia, uma bela manhã, acordei com o meu braço esquerdo, quando já não conseguia mexer devidamente, quanto ao braço direito.
A família aconselhou-o a ir ao hospital, um conselho que Hermenegildo só seguiu 4 meses depois. Foi nessa ocasião onde o jovem foi surpreendido com o diagnóstico. E foi lá onde descobri, depois de terem medido a pressão, descobri que era mesmo hipertensão. Na verdade, a hipertensão não tem sintomas. Daí que uma pessoa que não costuma medir a pressão arterial pode ser hipertenso e não saber. Para quem sabe que é hipertenso, mas não mede a pressão arterial periodicamente, pode ter a falsa impressão de estar controlada. A medição da pressão arterial através de um aparelho chamado esfigmomanômetro. Ela é normalmente aferida em milímetros de mercúrio. Considera-se como pressão normal a medida que está entre 120 e 80 milímetros de mercúrio. As causas da hipertensão são múltiplas e podem resultar de hábitos pouco saudáveis. O indivíduo torna-se hipertenso porque tem maus genes, porque herdou os genes dos seus pais, eventualmente, que também são hipertensos, o que não significa necessariamente que os filhos dos hipertensos sejam todos hipertensos, porque se portou mal durante a vida, porque comeu muito, porque é obeso, porque comeu muito sal, porque exagera no álcool, porque não faz exercício físico. A Organização Mundial de Saúde estima que pelo menos 1 bilhão de pessoas no mundo são hipertensas. E Moçambique não fica de fora destas estatísticas. De acordo com um estudo realizado em 2005, a prevalência de hipertensão no país era de 33%. Já em 2015, a prevalência subiu para 39%. O mesmo estudo aponta que quase 10% dos jovens entre os 15 e 24 anos são hipertensos. Em cada 10 moçambicanos adultos, 4 são hipertensos. Nós temos que criar condições para que as pessoas possam medir a sua tensão arterial. Não é admissível que uma pessoa passe 4 horas numa fila de um centro de saúde para ir medir a tensão arterial quando não sente absolutamente nada. Ninguém tem motivação para isso. Uma vez diagnosticada, a hipertensão precisa começar a ser controlada através da medicação. Entretanto, muitos pacientes abandonam o tratamento. Portanto, cerca de 16% das pessoas hipertensas mediram a sua tensão arterial, sabem que são hipertensas. Depois, cerca de 8% dessas pessoas, e todas elas receberam a indicação de fazer o tratamento, metade estão a fazer o tratamento. E cerca de 3,5% a 4% estão controladas. Portanto, imagino que de 100 hipertensos, só 3 é que estão controlados, ou 4. É muito pouco. E a fatura que se paga pela falta de controle é muito alta. O AVC está na lista das doenças que podem surgir por causa do desleixo no controlo da pressão arterial. A primeira, sem dúvida, que é o AVC. A segunda é o ataque de coração, portanto, o infarto de miocárdio, a insuficiência renal e a insuficiência cardíaca. Além da medicação, recomenda-se a prática de atividade física e hábitos alimentares saudáveis. Hermenegildo conta que faz questão de seguir estas recomendações. Eu fazendo a ginástica em primeiro lugar. E quanto aos alimentos, tenho que evitar o sal, evitar coisas oleosas. Em particular, também tenho que evitar o café. E as restrições? Não são por acaso. São aspectos que temos que ter muito em conta. De acordo com a nutricionista Helga Mudanici, os cuidados com a alimentação são fundamentais para manter a pressão controlada. Deve ser uma dieta hipossódica, baixa em sódio, deve ser uma dieta hipocalórica, baixa em calorias, devem evitar alimentos processados, industrializados, ahumados e aumentar o consumo de frutas e vegetais, alimentos de preferência vegetais de cor verde mais escura que contêm potássio e que vão ajudar na hipertensão. E o sal é o principal vilão. A OMS recomenda que cada pessoa consuma somente 500 gramas de sal por dia. Uma tarefa que Hermenegildo assume que não é fácil e a nutricionista explica como fazer o controlo. Uma das partes mais complicadas, tendo em conta a hora de almoço, tem sido sempre em casa. Já está sendo complicado, é só pedir uma vez ou outra comida com menos sal e tem sido mais ou menos assim. Comida da rua, sempre comida da rua. Sempre quando formos comprar alimentos, neste caso, verifiquemos os rótulos, a informação nutricional. Assim podemos ver o teor de sódio que os alimentos têm
E desta forma, se quisermos saber quanto de sal tem, simplesmente multiplicamos aquele valor que encontramos do teor de sódio por 2,5 e já saberemos quantos gramas de sal contém o alimento. Mas por si só, calculando ou uma fórmula assim específica, é realmente difícil. Devemos, mas ler a informação nutricional, tentar não adicionar o sal na mesa e dar preferência aos alimentos naturais que de por si só já contêm sódio. O pão e os caldos são apontados pelos especialistas como os alimentos que mais contêm sal nas refeições dos moçambicanos. A sua redução pode evitar que mais pessoas se tornem hipertensas. Mas se reduzir 10% do sal no pão, as pessoas não sentem, desde que todas as padarias façam ao mesmo tempo. E passado 6 meses, se reduzir mais 5% ou 10%, as pessoas também não sentem. E assim vai diminuindo o consumo de sal que as pessoas têm. Por outro lado, se nós conseguíssemos ir às fábricas dos caldos e diminuíssemos o conteúdo de sal nos caldos, isso também seria outra forma de prevenção. O jovem de 31 anos sente no coração as consequências de uma pressão arterial alta e, por não desejar o mesmo a ninguém, deixa um apelo. Uma doença que pode nos causar graves problemas enquanto não controlarmos. E aconselho a todos os telespectadores, não é, a se aproximar à próxima unidade sanitária para saber o seu estado de saúde. A hipertensão é um problema de saúde pública, cuja prevenção exige mudança de comportamentos individuais em relação à alimentação, consumo de álcool, tabaco e prática de atividade física, assim como a melhoria da capacidade de diagnóstico e controlo das unidades sanitárias do país. STV Notícias, 4 anos. Segmento das notícias e agora para olharmos para o desporto e o lançamento do jogo 2 da final em basquetebol. Ferroviário de Maputo e Costa do Sol defrontam-se amanhã às 8h30 no pavilhão do Desportivo, no jogo 2 da final da Angel Maputo Basket em seniores femininos. Em vantagem na série dos play-offs, a melhor de 5 jogos, após vencer na última sexta-feira o Costa do Sol por 58-36, o Ferroviário de Maputo procura fazer o 2-0 para decidir o título já no próximo sábado, no jogo 3. Para tal, vem encarar o jogo desta terça-feira com a agressividade defensiva, não dando espaço para que o seu adversário crie os desequilíbrios ofensivos e empate a série. As detentoras do troféu, tal como no jogo 1, prometem apresentar-se com consistência ofensiva. Há que esperar do Ferroviário de Maputo que vamos continuar a dar o melhor de nós para que conseguimos sair vitoriosos desse campeonato. Sim. Pressionado pela derrota no jogo 1, o Costa do Sol sabe que uma vitória pode relançar e elevar os índices de confiança da equipa na luta pelo título de campeão da cidade. É neste sentido que Deolinda Angolela terá de fazer os reajustes na sua equipa para que esta terça-feira se apresente na quadra do Desportivo com clarividência ofensiva. E com certeza vamos aparecer para o próximo jogo mais concentradas e preparadas para aquilo que vem pela frente. O jogo 2 dos play-offs da final da Engine Maputo Basket está marcado para a sexta-feira, às 8h30, no pavilhão do Desportivo. O mesmo será transmitido em direto na STV Notícias. O ex-basquetebolista Elmano Nhatitima diz que o Ferroviário de Maputo já tem os seus processos consolidados, mas acredita que o Costa do Sol pode surpreender as locomotivas. Já a ex-basquetebolista Silvia Langa diz que as duas equipas têm estruturas diferentes, pelo que o Ferroviário pode relaxar e ceder para as candarinhas. Felizmente para o Ferroviário, o BIT já tem os seus processos consolidados. Mas ainda a nível de Costa do Sol ainda não conseguimos ver isto, que realmente os processos estão consolidados. Viu-se na reta final do campeonato de Olinda ainda na dúvida
sobre, por exemplo, quem é que jogaria na posição 1, se seria a Aquila ou seria a Denise, visto que a equipa melhorou muito com a inclusão da Denise no 5 inicial. A Denise conseguiu pôr o plantel de Costa do Sol a jogar mais organizado, a jogar um basquete mais pensado. Então, na verdade, a capacidade de surpreender o outro é que vai ditar o vencedor destas finais. Estamos a falar de duas equipes com situações completamente diferentes, mas, no entanto, não seja impossível, por uma razão muito simples. Quando temos uma situação competitiva em que não há muitos adversários e também não há muitos jogos, em algum momento aquela que tem sido a tradicional vencedora pode cair em erro. Sim, e se for mais relaxada e acaba por algum momento sendo traída, se posso assim dizer, pela sua condição. E agora olhar para o Moçambola, o jogo entre o Sporting de Nampula, que recebeu e venceu o Chibouto Futebol Clube por 1-0, em partida a contar para a 10ª jornada do Moçambola. Este resultado é importante para os Leões do Norte, que se encontram numa situação difícil na tabela classificativa. Na primeira parte, os dois conjuntos não apresentaram muitas razões de interesse nesta partida, que esteve inserida na 12ª jornada do Moçambola. Aos 41 minutos, num remate cruzado, o Sporting produz uma jogada combinada e a bola, já nos pés de Nick, surpreende o guarda-redes dos representantes de Chibouto, abrindo o marcador para 1-0, resultado com que se foi ao intervalo. No retar da partida, a posse da bola voltou a ser dividida entre as duas formações. A equipa de Chibouto criou alguns calafrios à baliza defendida por Aníbal, com algumas situações de perigo que não se traduziram em golos. Ainda na segunda parte, criaram-se poucas linhas de passe, estando a bola a ser bombeada de ambos os lados. Chibouto reagiu, obrigando a equipa da casa a jogar a defender o resultado. Os Leões do Norte quase alargavam o marcador no fim da partida, mas a bola passou ao lado do poste esquerdo da baliza contrária. 1-0 foi o resultado final. Aquilo que foi a prestação, não gosto de falar, mas aquilo que foi a prestação exatamente da trilha de arbitragem. Um golo que nós sofremos, um golo fora de jogo claríssimo, que eles não conseguiram tirar, mas a história de futebol. Ao longo do jogo, muitos lances que andaram a cortar, mas pronto, tenho que dar parabéns à equipe. Sabíamos que seria muito difícil e depois de Chibouto voltar de uma vitória de 2-0, tivemos o cuidado de trabalhar as situações que já havíamos sofrido no jogo passado e hoje tivemos a sorte de ganhar 1-0. Esta é a segunda vitória do Sporting de Nampula, que soma 10 pontos. Está pautada a informação no Jornal da Noite. Despeço-me para o Jornal da Noite. Eu volto já a seguir para a Noite Informativa e também a seguir para o programa O Ataque Não Perca, a partir das 10 da noite. Até já, espero por si.